Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, eu sou estudante de História. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os maiores erros que eu detecto no estudo da História cometido por quem é leigo no estudo, né gente? Nos alunos, né, que eu tô falando. Eles têm muita dificuldade em lembrar dos fatos, não por causa da memória. As pessoas acham que o aluno que tem dificuldade em História é porque não lembra. A questão não é essa. A dificuldade é em construir o raciocínio. E eu vou falar de alguns pontos bem específicos acerca desse tema. Acompanhe comigo. O primeiro erro que eu detecto no estudante, né, na criança, no jovem que está aprendendo história, é a dificuldade em identificar o conceito de Estado Nacional. Eu até fiz um post no blog sobre esse assunto, né, falando que as pessoas têm dificuldade em entender o que é o conceito de Estado Nacional, o Estado soberano, que, assim, o que a gente chama, né, de país, né, os países do mundo, eles são construídos não observando meramente a geografia, as fronteiras naturais. Eles são construídos acerca da política, né, em cima de política, em cima de tradições, hábitos, cultura, acordos, principalmente, e política internacional. Então, entender o conceito de Estado soberano, Estado nacional, faz com que esses alunos entendam melhor a história, gente. Isso é fato, né? Por exemplo, eu vejo muita criança, né, muito jovem, falando: tia, mas o que é Mesopotâmia? O que é Prússia, né? São, sabe, regiões, né? Não são países, não são estados, não são cidades, são regiões que no passado existiram e eram delimitadas de uma certa maneira. E hoje em dia, essas mesmas regiões têm outros nomes, né? Foram delimitadas de maneiras diversas. Hoje em dia abrangem áreas que são inseridas em mais de um país, entendeu? Então é muito importante para os jovens entenderem isso, o conceito de Estado Nacional. Você, professor, tem que explicar para o jovem o seguinte: para uma região ser considerada um país, né, um estado soberano, ela tem que ter um exército, tem que ter leis, tem que ter língua própria, tem que ter moeda própria. Isso tudo é mais voltado para a política do que para a geografia propriamente falando, entendeu? Então, esse é o primeiro desafio que o aluno tem, né? O primeiro desafio que o professor também tem, porque é ele que vai elucidar essas questões. A segunda dificuldade que os alunos têm é relativo à generalização, entendeu? Porque o aluno, ele aprende sobre um determinado local de uma maneira que ele cria um estereótipo na cabeça dele, né? E se o professor não for bom a ponto de reforçar esse estereótipo, gente, caiu por terra esse problema, entendeu? Existem muitos estereótipos negativos, inclusive, sobre diversas regiões do mundo, diversos povos, que o professor de história, ele tem obrigação de desconstruir, gente. Isso não é nem, sabe, opcional, é obrigação do professor de história desconstruir. Porque quando o aluno começa a desconstruir esses preconceitos, esses estereótipos, né, principalmente os estereótipos negativos, ele compreende melhor o estudo da história. Isso é fato. Um terceiro problema que o aluno também enfrenta, né, nessa seara acerca do estudo da história é relativa, né, como eu falei antes, da generalização. Agora eu vou falar do umbiguismo. O que é umbiguismo? O aluno, ele acha que ele está no centro do mundo, que ele é o umbigo do mundo, que tudo gira ao redor dele. Então ele começa a ver história pelo olhar do brasileiro, entendeu? Como se tudo fosse girado voltado pra gente. E na realidade isso nem acontece tanto em relação ao Brasil, acontece em relação à Europa, o eurocentrismo que a gente chama. O aluno, ele começa a estudar de uma maneira que ele acha que é a Europa que manda no mundo, né? Discussões à parte, eu quero dizer que ele acha que, por exemplo, se houve uma Idade Média na Europa, houve no mundo inteiro. Não houve, gente. O que é considerado a Idade Média na Europa, em outras regiões no mundo, na mesma época, né, que eu tô falando, houve muita prosperidade, entendeu? Então você tem que desconstruir essa visão eurocêntrica do aluno, né,
e brasil-cêntrica, o aluno tem que entender que ele não está no centro do mundo, que o país dele não está no centro do mundo e que a Europa também não é, sabe, a dona do mundo, que, óbvio, a história precisa de um norte, mas ele tem que se desconstruir preconceitos, tudo bem? Eu sei que a palavra desconstrução hoje em dia carrega um estereótipo até negativo, sabe? Mas é necessária, tá? Então, se eu vou começar a substituir a palavra desconstrução por abacaxi, tá? Não vai ser mais desconstrução. O aluno tem que se abacaxizar, valeu? Uma coisa que o aluno precisa é começar a ver a história de forma prática, né? O aluno que sentar o rabicó lá na cadeira e ficar só lendo, ele não vai aprender, porque ele tá ali obrigado, ele não gosta disso, entendeu? Gente, dá uma tristeza quando o aluno diz que não gosta de história, viu? Mas fazer o que, né, gente? O sistema, ele é assim, entendeu? Ele é muito mecânico, muito robotizado. Então você, por exemplo, uma iniciativa que eu gosto muito, né, são as feiras culturais, porque o aluno se insere, ele mergulha naquilo. Tem muita gente que fala assim, olha, eu não sei nada sobre o Paquistão, mas teve uma feira cultural, né, quando eu tinha 10 anos de idade, que eu fiz sobre o Paquistão. Então eu descobri, né, várias coisas interessantes acerca daquele país. Então, quando você tem uma feira cultural, o aluno, ele consegue, sabe, né, absorver melhor aquele ensinamento. Então, gente, hashtag sou feira cultural, a favor em todas as escolas. Então, eu tô falando, gente, é que eu, né, tenho loucura por esse curso, eu amo história. Então, eu quero que todos os alunos gostem também. Eu fico muito feliz quando um aluno tem dificuldade de história e depois que eu dou uma aula particular, depois ele fala, nossa, tia, eu adorei a sua aula, eu consegui entender o que eu não entendia com o meu outro professor. E eu não falo isso para desmerecer o outro professor, mas é porque, sim, quando a gente faz a licenciatura, o aluno aprender é a coisa mais importante do que tudo nessa vida, do que tudo, praticamente, entendeu? Sem exageros, tudo bem? Esses são alguns conceitos, né? São alguns temas acerca das dificuldades que os alunos têm no ensino da história. Então eu espero que tenha ajudado você, tenha ajudado, por exemplo, você que é mãe, né? E vê lá seu filho com nota ruim em história. Você, professor, que não sabe o que fazer com seu aluno, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. E se foi útil, deixa um like, tá? Se inscreve aí embaixo no canal. Isso contribui muito com o desenvolvimento do canal, tudo bem? Eu conto com a sua ajuda, tá bom? Um beijinho e muitos bons estudos!